Então, companheiros, aqui é o presbítero Natanael, do canal Recanto do Louvor. Esse vídeo de hoje é sobre batismo. A pergunta que me veio é se o crente, o evangélico, ele pode ser padrinho de batizado de criança na Igreja Católica. Pois bem, vamos primeiro considerar alguns pontos bíblicos do batismo. A Bíblia nos informa o primeiro princípio que, para ser batizado em águas, eu preciso de crer. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esse é o primeiro princípio. Uma criança pode crer. Segundo o princípio bíblico, o batismo sempre está relacionado com arrependimento. Uma criança vai se arrepender do quê, se ela é inocente? Um outro princípio bíblico, o batismo, ele precisa ser ensinado, quer dizer, o candidato ao batismo, ele precisa saber o porquê está sendo batizado, ele precisa crer, ele precisa se arrepender e ele precisa ter conhecimento bíblico da palavra de Deus. Até porque o batismo ele não salva, o batismo ele é para o salvo, ele é uma confissão de fé. O batismo tanto é que ele não salva que o ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não houve a necessidade de ele passar por esse ato do batismo pela circunstância, né? Mas nós não devemos pensar dessa forma. A pessoa que aceita Jesus, que tem um tempo de vida com comunhão com a igreja, com Cristo, ele deve ser batizado. Então, a palavra de Deus nos ensina, né? Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as em todas essas coisas. Quer dizer, o candidato ao batismo, ele precisa de ensinamento. Como que se vai ensinar uma criança? Quer dizer, a pessoa tem que ser de modo consciente, saber o porquê ele está sendo batizado. Ele tem que crer na salvação através do sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, e então passar por esse ato. Outro princípio que a Bíblia nos mostra, que o batismo ele deve ser por imersão. Quer dizer, o candidato ao batismo ele deve ser mergulhado na água, e não o batismo por aspersão, que é aquele batismo que é posto ali uma água na cabeça, um pingo d'água na cabeça. Então, os princípios bíblicos nos mostram dessa forma, né? Por que deve ser por imersão? Porque Jesus ele deu esse ensinamento através da sua forma que ele foi batizado. Por que ele entrou no Rio Jordão? Se fosse só para pôr uma água na cabeça, não precisava ter ido ao rio, né? O eunuco que foi batizado por Filipe, o texto nos mostra claramente eles entrando na água e saindo da água. Mas por que é dessa forma? Porque o batismo ele tem o símbolo de sepultamento. Quer dizer, a pessoa que morreu para o mundo, morreu para o pecado, ele é sepultado. Isso tipifica a morte de Cristo, quer dizer, ele morreu com Cristo para ressuscitar com Cristo. Então, o batismo ele é símbolo. Por esta razão, eu creio que o crente evangélico ele não deve ser padrinho de batizado de criança, porque esse batismo ele está fora dos padrões bíblicos, está fora dos princípios bíblicos. E tem mais um porém: esse batismo ele é feito lá na igreja, diante dos ídolos. Todos nós sabemos que o próprio Deus ele condenou severamente toda espécie de idolatria. E lá dentro da Igreja Católica está cheio de idolatria, está cheio de imagens, né? E Deus condena esse tipo de coisa. Um outro fato importante que nós devemos analisar, que tem um ritual com vela, né? É usado vela. Então,
Eu acho que quando a pessoa tem esse convite para ser padrinho de batizado de criança, é uma boa oportunidade de ela falar então do Evangelho, falar do amor de Jesus e até quem sabe convidá-lo, né, ou convidar esta família para estar na igreja. Então, obedecendo mais um princípio bíblico, que é apresentar na igreja. Veja bem que não existe um mandamento para se apresentar criança na igreja, mas existe um princípio bíblico. O Senhor Jesus, ele foi apresentado. Então, é uma boa oportunidade de trazer à igreja, mostrar a verdade, mostrar a forma correta, e quando essa criança tiver a idade madura para saber o que é certo e o que é errado, e se ela vir a crer na pessoa do Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, né, ter o ensinamento bíblico, então ela deve ser batizada. Essa é a minha opinião e que Deus abençoe. E se quiser ver mais vídeos e outros assuntos, assuntos debatidos, então participe desse canal Recanto do Louvor e que Deus abençoe.